Prezadas alunas, prezados alunos, o objetivo dessa videoaula é mostrar algumas características fundamentais de fraturas de materiais metálicos. Este assunto nós já vimos, mas em função de várias dúvidas, eu vou mostrar a análise de algumas superfícies de fratura. Logo no início, nós devemos distinguir dois tipos básicos de fratura: transgranular e intergranular. As fraturas transgranular são aquelas que ocorrem ao longo dos grãos, cortando os grãos. Eu vou mostrar uma foto já já. As fraturas intergranulares são aquelas que ocorrem ao longo dos contornos de grão. As fraturas intergranulares ocorrem com deformação plástica localizada e têm aspecto frágil sempre. As fraturas transgranulares, elas podem ser dútil, frágil e podem ser por fadiga. As fraturas dúteis são aquelas que ocorrem com deformação plástica generalizada no componente, com grande absorção de energia. Visualmente, a gente consegue observar que o componente deformou plasticamente. Microestruturalmente falando, a maior característica de uma superfície de fratura dútil são os dimples. Nós os veremos daqui a pouco. Nas fraturas frágeis transgranulares, ocorrem com deformação plástica localizada na ponta da trinca. Visualmente, a gente não consegue observar nenhuma deformação plástica macroscópica no componente. O aspecto microestrutural de uma superfície de fratura frágil é a clivagem. Por fim, fadiga é um tipo de fratura que não se fala nem dútil nem frágil, é fratura por fadiga. Ela ocorre com deformação plástica localizada e tem características que nós vamos ver de marcas de praia em pequenos aumentos macroscopicamente e microscopicamente as estrias. Resumindo, as fraturas podem ser trans ou intergranulares, as transgranulares podem ser dútil, frágil ou por fadiga. Do ponto de vista macroscópico, a gente consegue distinguir bastante as fraturas frágeis das dúteis. Aqui está o exemplo de uma fratura dútil clássica, chamada de taça e cone, onde a gente pode observar que o componente que tinha esse diâmetro aqui, ele sofreu uma tração grande e deformou plasticamente bastante. Aqui tem a estricção, inclusive. Ou seja, ocorre deformação plástica macroscópica. Já as fraturas frágeis ocorrem sem nenhuma deformação plástica macroscópica. Observe que o diâmetro do componente permanece inalterado após a fratura. Macroscopicamente não ocorre deformação plástica, apenas microscopicamente. Vamos observar as características microscópicas e macroscópicas de alguns tipos de fratura. Vamos começar pela fratura dútil, que é transgranular. Uma fratura transgranular, como eu falei, ela ocorre cortando os grãos. Essa linha vermelha aqui é onde a trinca ocorreu. Observe que ela sai cortando os grãos. Como é uma fratura dútil com grande absorção de energia, o que caracteriza as fraturas dúteis são chamados dimples. Isso aqui, então, é os dimples, que é uma característica microscópica, com aumento aí de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 vezes. O dimples é o aspecto esponjoso de cavidades, tá certo? Caracterizando grandes valores de deformação plástica. Então, esse aspecto de fratura caracteriza a fratura dútil e é transgranular. De novo, outro tipo de dimples aí também, tá bom? Um outro tipo de dimples. Já as fraturas frágeis, transgranulares, nós vamos observá-las macroscopicamente e microscopicamente. Numa macrografia, ou seja, a olho nu ou com pequenos aumentos, 5, 10 vezes, com uma pequena lupa, a gente consegue observar chamadas marcas de sargento. Tá vendo? Essas marcas assim, ó. Esses veios aqui são características de fratura frágil. Ó, isso são as marcas de sargento. Aqui está bem evidente as marcas de sargento. Aqui também, ó, as marcas de sargento. Isso é com pequenos aumentos ou a olho nu. Aumentos bastante pequenos. É uma macrografia, que é uma característica de fratura frágil. Já uma fratura frágil transgranular, semelhante ao que a gente já viu na adulta, ou seja, ocorre cortando os grãos, o que vai caracterizar com grandes aumentos, 1.000,
2.000, 5.000 vezes, são as facetas de clivagem. Aqui tem uma clivagem, ó, facetas de clivagem. Eu vou mostrar outras aqui também, ó. As trincas ocorrem em planos cristalográficos bem definidos. Olha aí. Aqui mostra um componente, é um parafuso que rompeu sob tração. Observe que macroscopicamente as dimensões dele não se alteraram, ou seja, não ocorreu deformação plástica macroscópica, só localizada na ponta da trinca. E se eu aumentar bastante essa superfície de fratura aqui, eu vou observar isso aqui, ó. Ou seja, clivagem, planos de clivagem, facetas de clivagem. Aqui está um aumento bastante grande. Esses pretos aqui não nos interessam, inclusões, tá certo? Que elas foram até as causas da fratura, mas eu estou observando a superfície. Aqui tem as clivagens. Dentro desses planos cristalográficos ocorrem pequenos degraus que a gente chama de marcas de rio, que são isso aqui, ó. Isso aqui são as marcas de rio, então aspecto de uma areia de um rio correndo. Então isso aqui são as marcas de rio que observa, que é outra característica microscópica de uma fratura frágil. Clivagem e marcas de rio. A gente pode ter uma fratura frágil sem essas características, que são as fraturas intergranulares, onde a trinca ocorre ao longo dos contornos de grãos, como está aqui, ó. Tá vendo, ó? A trinca, essa em vermelho, ela vai ocorrendo ao longo dos contornos de grãos. Isso porque a resistência dos contornos de grãos são menores do que no interior do grão. O componente tem um aspecto frágil e a gente observa em grandes aumentos as trincas aqui ocorrendo ao longo dos contornos de grãos, tá vendo? Tem vários planos e a gente, não, nesse caso, não tem clivagem, não tem marcas de rio, que são características de fratura frágeis transgranulares. Aqui, ó, mais a trinca aqui, que vai separando os grãos. Aqui para mostrar a fratura dútil e frágil transgranulares. Aqui nós temos dimples, tá vendo? Que é uma característica de fratura dútil aqui também. Aqui nós já temos características de fratura frágil. Aqui facetas de clivagem aqui, ó. São planos cristalográficos que foram rompidos. É como se a gente lapidasse um cristal, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó, facetas de clivagem, aqui também facetas de clivagem, aqui uma clivagem também, aqui também, e assim por diante. Então esse aqui da direita, esse aqui é uma fratura frágil transgranular com clivagens. Nós não conseguimos observar marcas de rios aqui, devido ao aumento. E aqui a gente consegue observar os dimples. Esse daqui da esquerda, fratura dútil transgranular com os dimples. Às vezes, em um mesmo componente, podem ocorrer os dois tipos de fratura, dútil e frágil. Aqui nós temos uma faceta de clivagem. Tá certo? Ó, aqui tem uma clivagem muito clara, isso aqui tudo. Já aqui já é um pouco dútil, um pouco de dimple. Se a gente for observar aqui também a gente tem umas características de fratura dútil. Já aqui, esse aqui é uma faceta de uma clivagem bastante grande. Às vezes pode ocorrer as duas, quando a trinca muda de plano numa clivagem, ela pode deformar plasticamente. Então, nós vimos aí para trás características de fraturas frágeis trans e intergranulares. Nas transgranulares são as clivagens e marcas de rio, enquanto que nas dúteis transgranulares os dimples. A fratura por fadiga, ela pode ter macroscopicamente um aspecto frágil, entre aspas, mas não se fala isso. Por quê? Porque não ocorre uma deformação plástica generalizada. O componente ele tem uma dimensão, esse componente aqui rompeu por fadiga, as dimensões deles não se alteraram. Mas é um outro tipo de fratura. Não se fala em fratura nem dútil nem frágil quando ocorre fadiga, e sim fratura por fadiga. E ela macroscopicamente, com pequenos aumentos ou sem aumento nenhum, uma fratura por fadiga tem as três regiões da fadiga. O início da trinca, uma região onde ocorre a propagação estável da trinca, que é essa região aqui, ó, a propagação estável da trinca, onde nós vamos ver que tem as marcas de praia, as estrias, macroscopicamente marcas de praia, e por fim a região de ruptura final. Essa região de ruptura final, ela pode ter aspecto frágil ou dútil, pode apresentar clivagens ou dimples, dependendo do material. Mas essa fratura como um todo, ela chama-se fratura por fadiga, onde tem as três zonas, início da trinca, crescimento estável da trinca e ruptura final, onde a trinca se propaga de maneira instável, rapidamente, bruscamente. Aqui do lado, isso aqui é um desenho esquemático, aqui tem a figura de um parafuso que rompeu por fadiga, onde eu tenho a região de início da trinca,
Aqui tem a região de crescimento estável da trinca. Observe aqui as marcas de praia, que é uma característica macroscópica da superfície de fratura da fadiga. Aqui tem as marcas de praia, olha. E por fim a ruptura final do componente. Aqui não dá para distinguir se tem dimples ou se tem clivagem, porque o aumento é pequeno. Dimples e clivagens são características microscópicas, aumentos bastante grandes, 1000, 2000 vezes. E nós estamos vendo aqui uma macrografia, ou seja, com aumentos de 5 vezes ou até aumento nenhum. Então, o que vai caracterizar a superfície de fratura de fadiga, macroscopicamente falando, são as marcas de praia, tá certo? São as marcas de praia que a gente consegue observar a olho nu ou com pequenos aumentos. De novo, na fratura por fadiga aqui tem as mesmas características que eu mostrei antes. A zona lisa, onde a trinca se iniciou por aqui, tem uma região de marcas de praia, olha aqui, ó, marcas de praia, a gente consegue observá-las, isso aqui com aumento de 2 vezes. E por fim a ruptura final, que é um pouco cinzento, característica de fratura dúctil, embora eu não possa afirmar. Eu teria que fazer um aumento de 1000 vezes e detectar os DIN. Fratura por fadiga de novo, onde nessa aqui tem a região 1, aqui tem as marcas de praia, está vendo? E elas vêm crescimento estável da trinca, elas até mudam de posição, observe que elas têm aqui, ó, vem aqui, são as marcas de praia. Toda essa região aqui, ó, marcas de praia. Até chega no final, que a trinca vem crescendo lentamente, de maneira estável, até chega num ponto em que a superfície final do componente que resiste a tudo é essa aqui. Como a área diminuiu muito, os esforços são os mesmos, as forças, a tensão aumenta muito e ocorre a ruptura final nessa região 3 aqui. Essa região 3 parece ser uma ruptura final de característica frágil. Teria que ter um aumento bastante grande para certificar. Uma outra característica de superfície de fratura, macroscopicamente falando, por fadiga, são as chamadas marcas de catraca. Olha aqui, ó, marcas de catraca. Elas normalmente ocorrem perto da origem da trinca. Olha aqui, ó, marcas de catraca, durante o crescimento da trinca, ocorrem esses pequenos, entre aspas, degraus aí. E aqui a gente já começa a observar umas marcas de praia também. Aqui tem algumas também. É uma segunda característica macroscópica de falha por fadiga. A mais importante são marcas de praia e depois as marcas de catraca. Esse aqui eu gostei dessa foto, que é um eixo que estava submetido a torção cíclica e rompeu por fadiga. Aqui é o tanto de marcas de catraca nele. Esse aqui, o aumento disso aí foi de 2 vezes, 1,8 vezes. E olha como é que está cheio de marcas de catraca aqui. Aqui eu consigo tentar ver alguma marca de praia. Mas as marcas de catraca são bastante grandes, esses degraus aí. É uma característica macroscópica de fadiga. Ou seja, resumindo, fadiga macroscopicamente falando, nós temos as marcas de praia e as marcas de catraca. Se eu pegar uma falha por fadiga e ampliar bastante esta região aqui, que são onde estão as marcas de praia, que são característica macroscópica, eu vou ter uma ampliação bastante grande de 1000, 2000, 5000 vezes. Então, microscopicamente, nós vamos ver nessa região de crescimento estável da trinca as estrias. Estrias, então, são características de fratura por fadiga microscopicamente, com grandes aumentos. Na verdade, o espaçamento dessas estrias tem a ver com a frequência de aplicação dos esforços. Aqui, mostrando duas superfícies de fratura por fadiga, onde tem claramente as estrias aqui, ó. Tá vendo? Aqui as estrias, mostrando elas aqui. Aqui também está menos visível, mas aqui tem estrias também. Aqui também tem estrias. E eu sei que isso é uma estria porque o aumento é bastante grande. Não dá para confundir estrias com marcas de praia. Marcas de praia a gente observa a olho nu ou com pequenos aumentos, de até 10 vezes. As estrias, se a gente amplificar a região das marcas de praia, com aumento de 500, 1000, 2000, 3000 vezes, consegue-se observar as estrias.